então, o que seria um processo de análise de dados aqui? Eu trouxe de uma forma simples, assim, né? Vamos fazer uma leitura da esquerda para a direita. Então, a gente começaria com uma etapa de coleta de dados. Coletar dados pode ser uma entrada por teclado, pode ser lendo planilha, pode ser conectando com base de dados, pode ser raspando uma página web para você pegar o dado, tá? Aí a gente tem uma etapa de análise de dados, que pode ser você fazer algumas métricas, calcular alguns índices, fazer teste de hipótese, né? Explorar com boxplot, enfim. Modelar, uau! Gente, eu não coloquei nada. Entrou aqui um bagulho aqui de Netuno, mano. Mas enfim, no próximo slide tem coisa. Você pode, depois que você faz essa modelagem, né? Você conseguiu construir um modelo para esses dados, que nem sempre é o seu objetivo. Muitas das vezes, boa parte das análises elas se restringem a um nível de descrição, né? Ou de análise mais simples. Depois que você faz essa modelagem, em geral, a gente tem o interesse de documentar. E existem inúmeras formas de documentação. Eu, particularmente, gosto muito de fazer em Markdown, tá? Curto bastante. Pretendo fazer isso no R intermediário. Mas aí você pode documentar também em aplicativo web, enfim, né? Em várias outras formas. Colocar em produção significa que você vai colocar uma aplicação que vai ser consumida por pessoas online em tempo real com o uso do R. E isso também é super possível, tá? Existem pacotes para isso. Eu trouxe aqui alguns exemplinhos de pacotes para cada uma dessas análises, dessas etapas dentro de processo de análise de dados, tá? Então, assim, eu trouxe, vocês devem já ter visto, esses hexagons são representações, né, visuais para os pacotinhos. E eu peguei aqui, ó, do GitHub, aqui desse link de baixo, onde tem os stickers, fui lá e peguei, né? Se você quiser imprimir e fazer adesivos para você, eu tenho vários adesivos feitos assim, tá? Então, assim, ó, para cada uma das etapas, eu tenho vários pacotinhos famosos, né, que desempenham aquelas etapas. Então, dentro, por exemplo, de coleta e tratamento de dados, uma biblioteca que eu gosto bastante é o Lubridate, que trabalha com dados do tipo temporal, né, para mexer com dado de data, que pode ser meio complicadinho. Ou o StringR, por exemplo, que mexe com dado textual, né, com string, também é super bacana. Aí, bom, em descrição e análise de dados, a gente tem mais uma série de pacotes. Não vou entrar no mérito deles, eu acho que não é exatamente isso que a gente quer. E em produção, por exemplo, a gente chega até o nível do Plumber. Eu sei que pode ser bastante precoce, assim, mas só fazendo um comentário aqui, né? Não, vou começar por esse aqui. Pronto. Então, assim, dentro da etapa de modelagem, eu tenho muito mais pacote do que só o Parsnip ou o Sparkly. Eles são famosos porque eles flexibilizam os ajustes de alguns modelos de aprendizado de máquina, né? Que existe a etapa de você tunar os parâmetros e tal. E ele flexibiliza. Esses dois pacotes são famosos por flexibilizarem essa etapa de um jeito bem legal. Mas existem outros vários pacotes relacionados à análise de dados. Então, tem pacote para estatística espacial, pacote para análise de confiabilidade, análise de sobrevivência, né? Modelos lineares generalizados, que quando você quer fazer um modelo do tipo regressão, só que, digamos, para dados de contagem, né? Que é um contexto que a gente tem bastante hoje em dia com essas contagens de ocorrência de coronavírus, controle estatístico de qualidade, dado temporal, previsão dinâmica, inferência bayesiana, inferência causal, cadeia de Markov e mais um monte, tá? Tudo isso aí são possíveis formas de você... É como se fossem, assim, as ciências que lidam com alguns tipos de análise de dados, tá? E que tem pacotes associados a elas, tá? E aí, um último comentário é que sobre o fato de colocar o R ou não em produção, talvez não seja tanto para um nível básico, mas existe bastante coisa sendo feita também. E esse aqui é o link de um evento que aconteceu ano passado, em 2019, tá? Promovido pelo RStudio, e que essas duas mulheres incríveis estavam divulgando como que elas fizeram isso com o R, tá? Então, assim, se você tiver interesse, é avançadinho, não tem como negar, mas se você tiver interesse, pode ser um bom conteúdo para você consumir, beleza? Então, vamos aqui trazer alguns conceitos, né? Para quem nunca ouviu falar, vamos lá. O que é uma linguagem de programação? Linguagem de programação é um conjunto de instruções que vai produzir diferentes tipos de output.
E a maioria das linguagens, ela consiste em instruções para computadores. Então, essa é uma forma bem simples da gente pensar, né? Quando eu fui apresentada para esses conceitos, eu estava sempre associando, né? Sempre fizeram esse paralelo do computador com uma supercalculadora para a gente. E o que a gente está fazendo, então, é pensar em instruções que vão ajudar a gente a operar essa supercalculadora para produzir diferentes tipos de output. Aí, o que a gente tem que pensar? O R ele foi concebido para trabalhar com análise de dados. Então, o que seriam os possíveis outputs da linguagem de uma análise que é voltada para dados, né? Um possível output, então, são medidas, né? São tipo média, quantio, desvio. Um possível output são gráficos, como todos aqueles 1 bilhão que eu mostrei, ou mapas, né? São tabelas, né? Como eu não mostrei nenhuma tabela, enfim, existem várias análises que são feitas sobre tabelas, um ramo inteiro da estatística chamada análise de dados categóricos, por exemplo. Diagramas, modelos, enfim. Isso tudo são coisas que a gente vê como entregáveis dentro de uma análise de dados. E o R, ele é uma linguagem que foi feita para isso, tá? Para pensada para entregar esses diferentes outputs. Então, você imagina que R é uma supercalculadora zona que vai... Como é que eu coloquei aqui? Que tem instruções para que a gente consiga entregar esses diferentes tipos de outputs que compreendem uma análise de dados. O que seria o RStudio? Aqui eu coloquei assim, o RStudio é uma interface. Na verdade, o RStudio ele vai além disso, tá? O RStudio, eu estou aqui no site do RStudio, o RStudio é uma empresa e ele, olha aqui, ó, uma empresa que trabalha com ciência de dados, né, com ciência, desenvolvendo ciência de dados para outras empresas, como consultoria, enfim. E aí, não é como contida, mas como um plus disso daí, o RStudio desenvolveu algumas ferramentas, né? Ele tem um conjunto de profissionais muito bons, super antenados em linguagem, em avanços das próprias tecnologias computacionais, em metodologia e tal. E eles pensaram em eles conseguiram conceber vários possíveis produtinhos que ajudam a comunidade de uma forma geral. Então, você tem, por exemplo, o RStudio como uma interface que vai ajudar a gente a explorar isso, e alguns dos pacotes que são mais famosos, que eu tenho certeza que vários de vocês conhecem. Então, por exemplo, ggplot2, dplyr, tidy, purrr, tidyverse, Shine, Markdown, Flexboard, isso tudo é da RStudio. Então, o RStudio ele não é além, ele vai além da interface, tá? Ele é uma empresa e é uma empresa que, né, pode trabalhar para outras empresas, mas que também desenvolve acabou desenvolvendo uma série de produtinhos para a gente enquanto comunidade. Deem uma olhadinha na página do RStudio, eu acho bem bacana. E aí, bom, vamos explorar um pouco, né? Vamos explorar o RStudio. Então, o RStudio aqui eu vou definir formalmente como uma interface para os objetos que a gente tem, tá? E ela vai ajudar a gente a programar de uma forma geral. Então, eu tenho aqui um computadorzinho à direita aqui para vocês. Algumas das vantagens do RStudio. Tá? Eu dividi aqui em 4 telinhas, eu vou comentar no próximo slide. Mas uma das vantagens é que o RStudio vai permitir, vai fazer um highlight do código. Então, à medida que você está programando, o fato de você ter algumas ferramentas do tipo, faz o autocomplete de algum código, dá um match de parênteses, dá um match de chave. Isso ajuda bastante, tá? Na hora de programar, sobretudo se você está cansado e tal. Ajuda a identar o código. O R, ele é diferente de outras linguagens que precisam de indentação. O R não precisa de indentação. Mas a gente recomenda, por uma questão de ficar mais visual, de facilitar a leitura, né? Como uma boa prática de programação. Além disso, que outras vantagens que o R coloca, né? Ele permite que se criem projetos, né? Então, um projeto, eu também vou falar mais detalhadamente disso lá na frente, ele é um diretório de trabalho que vai permitir que o usuário não precise ficar o tempo todo especificando qual que é o diretório que ele está. Né? Isso dá um certo nível de flexibilidade para ele fazer as suas, enfim, atividades.
E ele permite que seja integrado com um ambiente de controle de versão, como o GitHub e o GitLab. Então, essas são algumas das vantagens de você utilizar o RStudio, eu super recomendo, tá? Vamos explorar aqui um pouquinho da RStudio. Então, aqui eu tenho a minha telinha, né, o meu computador. Nesse frame aqui em amarelo é o que a gente chama de editor, e é onde a gente escreve o código. Não apenas nele que a gente escreve o código, tá? A gente pode escrever direto no console. Mas é uma boa prática você escrever aqui, porque o que está no console, quando a sessão acaba, ou se a internet, se a luz acaba, enfim, alguma coisa acontece de inesperado, você perde o que estava no console. E no editor, não. Fica claro, né? Tem o hábito de salvar também. Ctrl S também é atalho. E salvando as coisas, fica ali para você, você não vai perder nada. Então, de uma forma geral, a gente diz que o editor é onde a gente vai escrever o nosso código, tá? Aqui tinha um gráfico de barras. Embaixo, quando o que a gente escreve em cima, no amarelo, aparece executadinho no console, que é o que está em roxinho aqui embaixo. Então, a gente faz aqui, né? Programa aqui, dá Ctrl Enter ou dá Enter, enfim, ou Run, que é esse botãozinho aqui em cima, e aparece aqui embaixo. À direita, lá em cima, na parte azul, a gente tem esse espaço de trabalho, ou workspace. Então, aqui, na verdade, são 3 ambientes. A gente tem o ambiente de trabalho, o environment, que diz quais são os objetinhos que estão carregados em memória. Fica um histórico do que você fez, tá? Então, desde que você abriu aquela sessão, o que você acabou programando ali. Então, fica aqui. Pode parecer meio bagunçado, mas é assim mesmo, é um histórico. A verdade é que não é ideal que você fique recorrendo a isso. Se você está recorrendo a isso aqui, é porque você não está salvando o seu código direito. Mas isso aqui salva vidas, porque eu já fui salva pelo histórico. E aqui embaixo aparecem, dentre outras coisas, por exemplo, são várias abas também, ó. Tem Files, Plots, Packets, Help e Viewer. Então, por exemplo, nos plots aqui, aparecem os gráficos que você estava vendo, né? Então, se você tem um objeto que é gráfico, né? Você acabou de fazer um gráfico, ele vai aparecer dentro dessa telinha aqui para te ajudar a inspecionar já na hora. Arquivos, que quando você, né? Em geral, nessa tarefa de dados, a gente lida com muito arquivo, então é bom que em algum lugar da sua interface apareça um cantinho para você ver como é que estão esses arquivos que você está mexendo. E o Help, né, que é onde fica a documentação das funções que você está utilizando. Tá? Então, isso aqui é muito útil. As 4 coisas juntas te salvam de muito perrengue, poupam tempo, super recomendo mais uma vez.